Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos dos gringos que são estranhos para nós brasileiros, ou quando as pessoas vêm passear aqui, né? Eu já falei em um outro vídeo de hábitos brasileiros que são estranhos para os gringos, e agora eu vou falar o contrário, hábitos americanos que são estranhos para nós brasileiros. É muito importante lembrar que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, e eu também vou falar sobre a minha experiência, né? Cada pessoa tem uma experiência quando mora nos Estados Unidos, depende do estado que mora, depende do lugar que mora, às vezes a pessoa é rodeada de brasileiro, então nada muda, mas é muito importante, eu acho isso muito importante, sempre lembrar que tem exceções, né? Assim como no Brasil também. Da mesma forma que a gente não pode achar, eu fico, me dá um nervoso, quando todo mundo pensa que todo brasileiro é carioca, tá? Só existe o Rio de Janeiro no Brasil, não existe nenhum outro estado, só o Rio de Janeiro. Todas as mulheres andam na rua de biquíni, assim, simplesmente andando na rua de biquíni. Todos os homens sabem jogar futebol. A gente sabe que isso não é verdade, né? Então, da mesma forma que a gente não pode generalizar, a gente não gosta de ser generalizado, também nós não podemos generalizar os americanos. Enfim, vamos lá então. Primeiro hábito. Americano fala muito de trabalho. Muito. Talvez por ser um país muito materialista, se você sai, tipo, para um restaurante, para comer com um outro casal, ou até mesmo num barzinho, tal, sempre entra a história do trabalho. E tem sempre aquela pergunta, what do you do? What do you do? Estão se referindo à sua profissão, o que você faz para viver, do que você trabalha. E sempre falam muito de trabalho, muito de dinheiro. E assim, eu acho que a diferença é que quando os americanos saem, tipo, pro barzinho, pra happy hour, pra falar de trabalho, os brasileiros são o contrário. Os brasileiros vão pros barzinhos, pros happy hours, pra esquecer do trabalho, que faz mais sentido, né? Mas isso é um detalhe que realmente é verdade. Os americanos falam muito de trabalho. Duas coisas. Segundo ponto. Americano fecha a porta do carro com muita violência, muita brutalidade. Tipo assim, é ridículo. Tipo, não tem geladeira em casa? E você não vai falar pra pessoa se tem geladeira em casa e ele vai falar assim, I do have a fridge. Eles não vão entender, né? Mas realmente, americano fecha a porta do carro com muita brutalidade, muita força. Outra coisa que eu acho isso muito bacana e hoje em dia eu prefiro mais, que é os americanos, ele tem mais facilidade de falar não para as pessoas. E muitas vezes isso é visto pelos brasileiros como uma forma grosseira, como os americanos serem secos ou serem grossos. E muitas vezes não é, eles são simplesmente honestos, se eles não querem, eles não vão fazer, eles simplesmente falam não, educadamente, né? Obviamente que tem a diferença entre você ser honesto e entre você ser grosso, obviamente. Mas o americano, ele não dá o jeitinho igual o brasileiro. Vamos sim. Vamos ver. Eu vou ver, depois te falo. Não. O americano, ele quer. Se ele quer, sim. Se ele não quer, ele não quer. Ele é muito mais honesto. Ele não dá depois um bolo igual o brasileiro faz, né? Eu sempre tive muita dificuldade também de falar não em muitas ocasiões. E assim, a gente fica sem jeito, né? Acho que faz parte da cultura brasileira também. Mas os americanos têm muito mais facilidade em falar não. Outra coisa é o almoço, né? O almoço americano, eles até chamam de lunch, que é um lanche. Eles não tem uma refeição igual nós temos no Brasil, de sentar e comer o arroz e feijão, a massa ou o que seja. Eles levam a maioria deles levam um sanduíche e come mesmo na frente do computador. E a maioria dos trabalhos aqui tem de 1 hora de almoço ou meia hora, que é péssimo, né? Meia hora, o que você faz em meia hora? Então, tem essa diferença, eles realmente comem um lanche no almoço. Eu acho que talvez antes do almoço eu deveria falar do café da manhã, que é assim uma ideia que todo mundo tem,
que americano come aquele banquete no café da manhã. Gente, isso não é verdade, isso é coisa de filme. Pode acontecer sim nos finais de semana. Eu aqui em casa mesmo, de vez em quando, eu faço uma panqueca ou um waffle ou ovo com bacon, mas em geral, no dia a dia, o americano, ele mal come café da manhã. Ele pega o café, às vezes pega um bagel, que é um pãozinho torrado com manteiga, e já sai. Eles não sentam para comer café da manhã. É muito raro isso. Então, não ficam com essa ideia de que é aquele café da manhã enorme, cheio de coisa. Não é, gente, porque não é. Mas aí depois eles comem um jantar maior. Eles comem mais na janta. E eles têm uns snacks também durante o dia, né? Que é os lanchinhos, coisinhas que ele come, muitas vezes fruta ou cookie ou seja o que for. Outra coisa dos hábitos americanos, que é um pouco diferente do Brasil, é que os restaurantes, os barzinhos fecham muito mais cedo do que no Brasil. Agora na pandemia, se eu não me engano, tá fechando às 10. Acho que tá fechando às 10. Mas em geral, assim, tipo, é meia-noite, 1h da manhã no máximo. A não ser New York City, né? New York City, falam que é a cidade que nunca dorme, porque, assim, tem barzinhos, assim, meio que clandestinos, sabe? Que fica aberto até altas horas. Mas, em geral mesmo, as coisas fecham muito cedo aqui. Ao contrário do Brasil, que fica aberto até altas horas, né? Outra coisa, por falar em barzinho, americano não fica se pegando nos bares, nas baladas, não fica se pegando pela rua, se agarrando. Americano é muito discreto quando se trata disso. Você raramente vai ver alguém se beijando, se amassando em bar, em balada. Claro, depende de onde você for também, né? Mas assim, em geral, isso é muito mais difícil de se ver. É muito mais difícil de se ver, não é comum mesmo. Principalmente nas ruas, tipo, aqui ninguém fica pelos muros se agarrando, não, gente. Isso é muito raro mesmo isso acontecer. Última coisa que eu acho que eu até falei no meu outro vídeo é a gorjeta, é o tip. Que eu sei que é estranho pra brasileiro, apesar que quando eu fui no Brasil agora em novembro de 2019, eu percebi também que começaram isso no Brasil. Eu percebi que começaram em Portugal também, que antes não tinha, é a questão da gorjeta. Só que a diferença é que no Brasil, os garçons ou as pessoas que trabalham em bar, eles recebem um salário fixo e um salário bom, né? Aqui não, aqui os atendentes, eles trabalham pela gorjeta, é a forma como eles são pagos. Se você não dá gorjeta, eles não recebem. E é no mínimo, mas é muito no mínimo mesmo. Tipo, se o serviço foi péssimo, daí você dá 10% do total da sua conta, né? Mas eu normalmente dou 20%. Eu acho... é o que eu acho certo. O 20% normalmente é o máximo. Tem alguns lugares que até 22%, Nova York até mais. Mas eu normalmente dou 20%. Não, acho que nunca houve casos nenhum de eu não dar nada, mesmo que o serviço foi péssimo, eu sempre dava um pouco. Porque pensa, a pessoa tá vivendo daquilo, eles ganham sim um salário, mas é muito pouco, é metade do salário mínimo, é bem pouco, então eles vivem à base de gorjeta. E como muitas vezes as pessoas não acreditam, as pessoas pensam assim, nos Estados Unidos você faz muito dinheiro. Nos Estados Unidos você tem uma capacidade de conquistar as coisas um pouquinho mais fácil, mas também se trabalha muito nos Estados Unidos, e o custo de vida aqui é muito caro, principalmente em estados como New Jersey, né, Nova Jersey, Nova York, Califórnia, Washington, né, a capital. É muito caro. Então as pessoas assim têm que trabalhar para conseguir se manter. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma sugestão de vídeo, alguma pergunta, qualquer coisa que quiser falar, não esquece de deixar aí um joinha no meu vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!